Dando prosseguimento às atividades, eu gostaria de convidar a doutora Marinei Campos Riccieri, que é farmacêutica corresponsável pelo programa de Stewardship de Antimicrobianos do Hospital Pequeno Príncipe e especialista líder do Núcleo de Pesquisa Clínica do Hospital Pequeno Príncipe. Bom dia a todos. Gostaria, primeiramente, de agradecer o convite para fazer essa fala, né, em nome aí da farmácia clínica e trazer a experiência da perspectiva farmacêutica nesse tema tão importante, né, tão atual, que é falar de PKPD, e um grande desafio falar aqui em 15 minutos, 20 minutos. Bom, eu queria só fazer alguns alinhamentos iniciais de como que a gente, né, entende a diferença entre o antimicrobiano apropriado versus o adequado, pensando aí numa perspectiva de uso tradicional, né, quando a escolha do antimicrobiano está baseada na suscetibilidade ou resistência, a gente normalmente, né, diz que a antibiótico terapia está apropriada, e quando você escolhe o antimicrobiano baseado nos parâmetros PKPD, ou seja, né, quando você oportuniza uma exposição ótima desse antimicrobiano, a antibiótico terapia está adequada. Então, o ideal, obviamente, é que essas duas perspectivas caminhem juntos. E quando a gente fala, né, do porquê usar os conceitos de PKPD, né, eu costumo dizer que é necessário, né, espremer, literalmente esgotar todo o potencial farmacocinético do antimicrobiano e do paciente, a fim de otimizar seu efeito e evitar descalonamentos desnecessários. Então, eu penso que o grande papel do farmacêutico clínico nos times de stewardship é fazer esse apoio técnico em relação, né, ao médico, para que as terapêuticas sejam otimizadas e os descalonamentos desnecessários sejam reduzidos. Essa figura ela traz uma visão assim bem geral da cadeia de uso do antimicrobiano. Então, depois que o médico realiza o diagnóstico e a seleção e indicação do antibiótico, repare que tem uma série de fatores farmacocinéticos, inclusive, que podem impactar no desfecho do paciente, no desfecho clínico. Então, a mensagem aqui é que o que está abaixo da ponta do iceberg pode fazer diferença na efetividade da terapêutica antimicrobiana, e o farmacêutico, e até agrego aqui, né, a equipe de enfermagem, tem total responsabilidade nesses itens aí. Com relação à perspectiva da otimização da antibiótico terapêutica, falando agora, né, dessa perspectiva de PKPD, né, para que se tenha ali o efeito microbiológico e a cura clínica, o aspecto dosagem ele é essencial. Então, o que compõe os aspectos farmacocinéticos, né? Então, a gente tem ali fatores do paciente e a gente tem também, em relação aos aspectos farmacodinâmicos, fatores relacionados à bactéria, né, e como ela se comporta frente a alguns determinados antibióticos. Então, a gente tem aí uma conjunção de exposição ao antimicrobiano e o efeito desse antimicrobiano. Então, com relação às características do antibiótico, nós temos algumas, né? Existem mais do que essas, mas eu até vou trazer um exemplo dessas 6 que estão listadas aí, que é propriedade físico-química, índice PKPD, bacterostático bactericida, volume de distribuição, ligação a proteínas plasmáticas e depuração renal. Ou seja, são pontos que podem impactar no efeito do antimicrobiano. Na perspectiva de fatores do paciente, tem algumas condições que podem também impactar nesse efeito, que é o volume de distribuição aumentado, o balanço hídrico, a hipoalbuminemia e o hiperclearance. Bom, a gente também costuma dizer, né, que, em tempos atuais, selecionar um antimicrobiano é como fazer o trabalho de um alfaiate, ou seja, ele deve ser feito sob medida para cada paciente.
né, uma vez considerando as perspectivas lá, tanto do TSA como de PKPD. E eu também costumo dizer que o uso de antimicrobianos, nessa perspectiva, ela é muito matemática. E eu vou trazer aqui alguns exemplos, tentando traduzir essa matemática, né, da farmacocinética numa perspectiva mais clínica. Então, a primeira delas é entender quais são os antimicrobianos que são hidrofílicos ou lipofílicos, e a razão dessa categoria é saber se ele tem um log de P menor ou maior que 1, por exemplo, né? Então, a gente está falando aqui de uma perspectiva matemática, né, digamos assim. E qual que é o impacto desse parâmetro, né, dessa simples classificação em hidrofílico ou lipofílico? Então, 3 preceitos ali, que os antimicrobianos hidrofílicos são os que mais sofrem a ação dos desequilíbrios de volume no organismo. Então, pacientes com edema, derrames ou poliúria devem ter, né, uma atenção especial em relação à efetividade. Pacientes com edema, por exemplo, né, sugere ajuste de dose para os antibióticos hidrofílicos, e pacientes com sepse sugere também doses mais altas por conta ali do volume de distribuição. Então, a mensagem aqui é que esse ponto, né, pode impactar no risco de subdose. Com relação ao segundo parâmetro de volume de distribuição, e aí também demonstrando como a matemática está envolvida, nessa fórmula aqui, né, do VD, nós temos aqui, VD é igual à quantidade do antimicrobiano, ou seja, dose que é prescrita pelo médico, dividido pela concentração, ou seja, né, qual é o nível sérico desse antimicrobiano de acordo com a dose que foi prescrita. Então, se o paciente tem um VD aumentado, ele naturalmente, né, matematicamente, vai ter uma concentração sérica diminuída. Então, naqueles antibióticos que é possível medir isso sericamente, a gente vê isso nitidamente. Quando não, observa-se isso pela melhora ou piora clínica. Então, né, isso também explica, quando a gente olha lá na literatura, na parte de farmacocinética, que muitos colegas acabam passando esse capítulo ali na referência, porque, às vezes, não entende, e é natural, né, porque transportar essa mensagem, né, da literatura para a prática, ela não é tão simples. A gente começa a entender, fica muito claro porque determinados antimicrobianos são muito bons para a corrente sanguínea, né, como a daptomicina, que tem um VD baixo, e outros nem tanto, né, como a tigecyclina, que tem um VD alto, e por isso ela tem aí a sua ação em focos mais teciduais ou celulares. Tá? Lembrando que o ponto de corte de um VD alto, VD baixo, é de 0,7, algumas literaturas trazem também como 1. Então, o importante aqui, traduzindo, né, esse conceito aparentemente abstrato do VD, é tentar enxergar quais são os pacientes, as condições clínicas que aumentam o VD. Né? Então, tem algumas listadas ali, e o impacto clínico, né, desse parâmetro na prática, que é o que de fato importa, né, para o time de STORTIP analisar o paciente, é que se ele tem um VD aumentado, isso pode sugerir, né, uma possibilidade de dose de ataque, principalmente se o paciente está muito grave na UTI. Lembrando que isso vale para antibióticos hidrofílicos, que a gente já aprendeu lá quais são. Né? Então, não levando em conta ou passando despercebido esse parâmetro, pode ter risco de subdose. Outro terceiro parâmetro aqui, índice PKPD, conhecido de todos nós, né? Se o medicamento tem o comportamento de Cmax acima da MIC, ou AUC pela MIC, ou tempo acima da MIC. Qual que é o impacto, né, desse parâmetro? Então, quando a gente pensa no aminoglicosídeo, né, que tem um comportamento de Cmax acima da MIC, o índice ideal é o quê? Maximizar a concentração. Então, uma dose ao dia é mais favorável, além do que é menos nefrotóxico, que tem essa grande preocupação. E a gente pode também, por conhecimentos químicos, sugerir, por exemplo, fazer junto com a dieta, porque isso diminui a nefrotoxicidade com base em um mecanismo de ácido-base. E ele ter um efeito pós-antibiótico estendido também garante essa efetividade de uma vez ao dia. Quando a gente olha lá para a vancomicina, antibiótico bastante utilizado aí nos pacientes críticos, né, pelo seu comportamento
e uma parte dele é tempo dependente, isso também, né, faz com que o uso de vancomicina contínua, por exemplo, pelo menos não seja inferior ao uso da intermitente, quando há necessidade dessa indicação. Conhecer as limitações de uma vancocinemia por vale versus área sob a curva, e também observar essas alterações de aumento de VD e de hiperclearance, que isso pode repercutir no efeito, e os possíveis manejos seriam diminuir o intervalo entre as doses. Trouxe ali um recorte do BRCast, mostrando as possibilidades de frequência, 6 em 6, 12 em 12 e contínua, ou seja, o conhecimento em farmacocinética vai ajudar a decidir qual seria o melhor modo de administração. Com relação ao bacterostático e bactericida, eu trouxe o exemplo ali do enterococo e da ampicilina, que é um exemplo bem clássico em relação à questão de como que os beta-lactâmicos e a vancomicina funcionam, no enterococo, então, em imunoterapia, eles são considerados bacteriostáticos e ele passa a ter um efeito bactericida quando tem ação cinética, por exemplo, com um aminoglicosídeo. Nesse caso aqui, que é resistente à gentamicina, por outro motivo que ele não possa usar o aminoglicosídeo, é muito comum fazer ampicilina em imunoterapia, porém, saber que, caso ele não esteja respondendo, tem aí a oportunidade de você otimizar o efeito bacterostático, diminuindo os intervalos ou aumentando as doses. Com relação às proteínas plasmáticas, só relembrar aqui que o que faz o fármaco permanecer no sangue são as proteínas plasmáticas e o fármaco livre é o que faz o efeito terapêutico, mas, ao mesmo tempo, ele também vai estar muito disponível para ser removido, para ser depurado. Então, os níveis de albumina sérica terão um efeito considerável no VD, e no clearance de drogas altamente ligadas à albumina. Então, tem que reconhecer quem são esses antibióticos. Tem alguns exemplos clássicos aqui, ceftriaxona, cefazolina, oxacilina, enfim, teicoplanin. Então, o impacto desse parâmetro de ligação a proteínas plasmáticas é justamente observar quais são as doenças que causam hipoalbuminemia e estar atento às otimizações da dose pelo risco de ter subdosagem. Aqui só uma tabela mostrando que existem ali inúmeras doenças que podem fisiologicamente ou fisiopatologicamente diminuir o nível de albumina. Aqui um esquema só para ilustrar como que uma albumina baixa, ela vai ter todo um mecanismo aqui, farmacocinético, que vai levar a uma diminuição da concentração sérica de antibióticos que são o quê, pessoal? Altamente ligados, hidrofílicos e altamente ligados. Então, essa combinação ela tem que ser muito observada, albumina baixa, antibiótico hidrofílico altamente ligado. Então, pode ter falha clínica e o manejo pode ser dose de ataque, manutenção maior ou intervalos menores. O impacto desse parâmetro é fazer o manejo mais assertivo. Com relação à depuração renal, existe aqui todo um caminho farmacocinético de uma população que tem, digamos, tendência, tem predisposição a ter o que a gente chama de hiperclearance. Então, tem ali também uma série de condições que levam ao hiperclearance. Lembrando que o hiperclearance, isso é muito divergente na literatura, algumas falam acima de 130, outras acima de 50, outras 50% acima do valor de referência. Enfim, mas o importante é fazer esse cálculo e começar a valorizar esse clearance de creatinina quando ele está acima do valor normal, que a gente sempre valoriza quando está abaixo. E, de novo, esse raciocínio vale para os antibióticos hidrofílicos. Então, isso também pode ser explicado matematicamente, como que o hiperclearance diminui o efeito de um antibiótico hidrofílico. Então, se a gente reparar nessa fórmula aqui, do tempo de meia-vida, ela é inversamente proporcional ao clearance. Então, se o clearance está alto, o tempo de meia-vida está baixo. Então, isso quer dizer que ele vai ser eliminado mais rapidamente
né, consequentemente, não vai ter o efeito, a duração desejada ou esperada num paciente, né, numa condição, digamos, normal. Bom, então, qual que é o efeito clínico disso? É que esquemas convencionais de antimicrobianos têm risco de concentrações subterapêuticas, ou seja, falha clínica, tá? E aí, né, o manejo também dosagens mais frequentes, infusão estendida ou até contínua, ou aumento da dose, tá? Então, geralmente, o clearance ele indica a frequência de administração do antibiótico e o VD indica a necessidade de dose de ataque. Trouxe aqui um exemplo só para ilustrar o quanto a ceftriaxona é impactada pela depuração renal. Aqui eles fizeram uma comparação lá no primeiro gráfico da infusão contínua, no gráfico do meio, né, simulação de Monte Carlo de uma vez ao dia, e no gráfico aqui da direita, 2 vezes ao dia. Então, só resumindo aqui, tá, o resultado. Quando o paciente tem um clearance normal, quando ele tem um clearance normal, as doses, 2 vezes ao dia, parece ser mais indicado para você conseguir atingir o PTA de 90. Quando você tem um clearance mais baixo, tudo bem fazer 1 vez ao dia. Agora, quando você tem um hiperclearance, aí nem 1 vez ao dia, nem 2 vezes ao dia foi suficiente. Para atingir o PTA de 90, teria que ser uma infusão contínua. Então, esse é um ponto de atenção, e a mensagem aqui é que, né, em pacientes críticos com depuração renal aumentada, né, a ceftriaxona pode ter esse impacto, ou seja, 1 vez ao dia ou 2 vezes ao dia pode não atingir aí o efeito. E aí eu queria só fazer uma relação com o que está lá no documento do BRCast, né, que mostrando, né, recomendando numa dose alta, por exemplo, né, a dose padrão, geralmente, quando você olha lá no TSA, deixa eu até colocar aqui, que ele está sensível, né? Uma vez venha sensível aumentando a exposição, né, optar por doses mais altas. A questão é, né, como o documento traz aqui, quando saber, né, se você vai fazer 1 vez ao dia ou 2 vezes ao dia. Então, os parâmetros farmacocinéticos do paciente do antibiótico podem te ajudar nisso. Então, eu vou olhar lá para a ceftriaxona, ela é hidrofílica, tem alta ligação a proteínas plasmáticas. Se o paciente ainda tiver hiperclearance e albumina baixa, mesmo que, né, ele seja sensível, que uma dose habitual, padrão, fosse recomendada do ponto de vista microbiológico, do ponto de vista farmacocinético, talvez não fosse suficiente, tá? Nesse caso aqui, ele sugeriria uma dose um pouco mais otimizada, tá? Então, eu acho que essa é a grande comunicação que faz aí a farmacocinética com a microbiologia. Aqui é só um esquema para mostrar, né, como a doença crítica, naqueles fatores, impacta no VD do antibiótico e a concentração sérica baixa. Então, tem várias condições que levam ali, né, para a caixinha laranja no final, que é falha terapêutica. Né? Como a gente comentou aqui, clearance alto, perfusão renal aumentada, VD de antibióticos hidrofílicos, albumina baixa. Então, é mais um esquema geral para entender de forma mais panorâmica. Indo aqui para o final, queria só trazer um destaque de como que a visão da farmácia clínica, nessa nova nomenclatura, né, do BRCast, tem uma importância assim, crucial, até no entendimento, né, dessa classificação do sensível aumentando a exposição. Então, quando a gente olha lá para o conceito, né, diz que, né, o SAI aqui é quando há elevada probabilidade de sucesso terapêutico porque a exposição ao antimicrobiano é aumentada pelo ajuste do regime, enfim. Então, o que é essa exposição ao antimicrobiano? O que significa isso? Então, significa considerar parâmetros de dose, modo de administração, farmacocinética e condições do paciente e do local. Tá? Então, os pontos farmacêuticos a serem observados são, por exemplo, esses aqui, né? Saber o que é a dose padrão, o que é a dose máxima, saber as diferenças entre uma infusão intermitente, prolongada e contínua, saber o comportamento farmacocinético da patologia infecciosa, ou seja, quais são aquelas doenças que aumentam a hiperclearance, por exemplo, as oncológicas, as que fazem hipoalbuminemia, por exemplo, os pacientes pediátricos, qual que é a penetração do antimicrobiano em foco infeccioso, isso totalmente relacionado ao log de P do antimicrobiano, e o comportamento PKPD, ou seja, são alguns itens, né, que
a turma aí da farmácia clínica pode assessorar o clínico e o infectologista. Então, para finalizar, né, o time Stewardship faz um trabalho, assim, na minha opinião, né, usando essa metáfora aí de alfaiate. Então, esse efeito sobre medida, na verdade, são todos aqueles itens ali na caixinha branca e talvez outros também, porque, né, é uma infinidade de informações esse mundo aí do PKPD. Muito obrigada pela atenção de todos.